Graça e paz, gente. Vamos continuar nossa caminhada aqui com as equipes de louvor das igrejas. Nós estivemos trabalhando esses dias com as devocionais, né? Como eu falei, foi muito edificante para mim, eu espero que tenha sido edificante para você. E agora nós vamos continuar trabalhando com as equipes de música, as equipes de louvor, as bandas das igrejas, agora de uma forma bem específica. Eu entendo que o artista que faz da música o seu ministério, e aí quem não viu esse vídeo anterior, tem no link aí, você pode, no nosso site você pode achar, quando eu falo sobre eu ministro, então eu estou falando de alguém que tem música como ministério. Algumas coisas você vai ter que levar em consideração. Primeiro, algumas questões teológicas. O músico ele deve saber o que é unção, qual o verdadeiro sentido de unção, que não é uma coisa que vem de uma hora para outra. João diz que nós temos a unção que vem do Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos assiste na nossa fraqueza. Essa é a unção. Nós temos a capacitação que Deus dá. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então, antes de ser um evento, antes de ser algo de mero sentimento, mas a unção tem a ver com a marca de Jesus Cristo, do caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Como diria Russell Shedd, né, uma vez brincando, ele disse: uns são e outros não são. Então o músico tem que saber o que é unção, o que é, antes de ser um evento que acontece quando a introdução da música, né, quando dá a introdução da música, ou se você tira um som bonito da guitarra, não é isso. Unção é muito mais. Como eu disse, tem a ver com a atuação do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo na sua vida. O músico ele tem que saber o que é santificação, o processo de santificação pelo qual nós passamos. Adoração, eu já falei no vídeo anterior. O que é louvor, eulogia, bem dizer ao Senhor, proskunel, uma atitude de submissão a Deus. Amor, o amor seja sem hipocrisia, né? O amor de Jesus, o amor sacrificial, o amor de trabalho, né? O amor de dedicação, o amor perdão. O músico ele tem que ser um homem de fé, ou uma menina de fé. Ele tem que entender o que é justificação. Justificados, pois, mediante a fé, né? Temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então ele tem que entender o que é a razão de ser do culto, né? Em Cristo, por Cristo, para Cristo, né? Tudo que a gente faça, seja por obras ou palavras, é tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Então, por quê? Porque nós somos chamados, somos justificados, fomos eleitos, fomos convocados, vocacionados para um trabalho. Então o músico ele tem que saber isso, ele tem que saber que a glória é de Deus. Então algumas questões teológicas, elas têm que estar definidas na vida do artista cristão. Não é só uma questão de arte, é uma questão de arte e ministério. É uma questão de arte e missão. Você é um missionário, você tem uma missão, você tem um ministério, você tem um chamado, você tem um mandato. Isso nós trabalhamos muito bem quando nós trabalhamos, eu ministro o vídeo, né? Você pode procurar lá no nosso site, repetindo. Algumas dicas que eu quero deixar para vocês refletirem. Cuidado com os sentimentos. A crítica que eu faço ao pop australiano, à música, os movimentos de worship e gospel, é o excesso, não estou falando que não tenha, é o excesso de sentimentalismo. A música ela é capaz de provocar, como eu disse antes, muitos sentimentos, e ela reflete também muitos sentimentos. A música se associa a sentimento, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não pense que os seus sentimentos vão ser a norma, ou vão ser a regra para aquilo que você vai cantar, para a maneira que você vai conduzir. Lembre-se que nós somos condutores do cântico congregacional. Você pode tocar uma música especial, uma música instrumental, nós vamos tratar um pouco sobre isso quando formos tratar de repertório, mas antes de tudo você está conduzindo um grupo musicalmente.
Basicamente é isso. O restante é de cada um com Deus. Então eu não posso deixar que o meu sentimento, né, eu não posso deixar que aquilo que eu sinto seja referência. Não. Paulo diz aos Coríntios que ele diz, eu vou orar com o Espírito, mas vou orar com a mente. Eu vou cantar com o Espírito, ou no Espírito, mas também vou orar com a mente. Paulo fala isso quando está coordenando as ações do culto na igreja em Corinto. É claro que existem circunstâncias que você não vai estar realmente preparado, não vai estar com disposição física ou emocional. Aí você já tem um esquema, nós vamos trabalhar sobre isso, a equipe já tem um esquema de substituição. A figura do líder não é aquela coisa, né? Coloca-se muito nas costas do líder e os outros cantores como se fossem postes, né, gospel, e o líder, se ele não estiver, não tem louvor, não tem adoração. Não. Nada impede da equipe tocar falando o mínimo possível. O guitarrista fala alguma coisa, né? Já tem uma liturgia rolando. O que nós temos que fazer? Da introdução da música, conduzir a igreja no cântico e dizer que hora que termina, quando que repete. Não precisa ser aquele momento como se fosse um culto dentro de outro culto. Então a figura do líder, ela é importante, mas ela é importante no todo, não apenas quando vai lá na frente. Cuidado com a onipotência, principalmente os músicos mais experientes. Então eles, o que a gente fala na linguagem de música, né, se acha, né? Então ele não ensaia direito, ele quer fazer as coisas só do jeito dele, o volume é só do jeito dele. Então muito cuidado com a onipotência, você achar que porque você é bom, porque você é bom naquilo que você faz, então você se torna uma verdadeira estrela, vamos dizer assim. Então muito cuidado com a onipotência. Às vezes o artista, por ele ser artista, então ele acha que pode falar o que ele quer, pode fazer o que ele quer, e isso, a onipotência bate de frente com a humildade, né? Confronta a humildade. Lembre-se que o referencial é Jesus. Como eu disse, tudo é para a glória de Deus. A justificação, o conhecimento da doutrina da justificação, você vai fazer com que você entenda que o justo é Jesus Cristo. E nós fazemos tudo para a glória dele, para que as pessoas o conheçam. Faça sempre o trabalho do Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, diz Neemias. Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria. Então é importante a alegria cristã. Uma coisa que as equipes fazem que eu sempre questiono. Às vezes você vai tocar e falta um instrumento. Por exemplo, o baixista não veio, não pôde, ou não teve bateria naquele dia, o baterista não pôde. A primeira coisa que você faz quando pega o microfone é: gente, vamos louvar, estamos sem o baixo, infelizmente o baixo não vai ter, mas mesmo sem o baixo vamos tocar, porque o importante é que estamos aqui. Aí você faz uma pregação em cima do músico que não veio. Pode ter sido até por um motivo justo ou por relaxo mesmo, né? Estou citando baixista, né? Os baixistas devem estar reclamando dessa altura do campeonato. Mas podia ser baterista, podia ser tecladista, vocalista, né? Um violonista, um flautista. E às vezes você já entra perdendo de 10-0. Então é importante que lembre-se que há uma liturgia rolando, né? A gente usa a palavra liturgia, mas na verdade é um programa do culto. Liturgia é muito mais do que esse programa. Liturgiou na Bíblia é serviço, é culto. Então há um programa de culto, há uma sequência rolando. E o músico está presente desde o momento em que quem está dirigindo a liturgia ou quem iniciou a programação diz boa noite, irmãos, graça e paz. O músico já está ligado ali. Mesmo não interessa se o seu momento é diluído na liturgia ou se o seu momento é um momento específico. Você participa de tudo. Não faz sentido você terminar de tocar e bater papo lá fora. Não faz sentido você terminar de tocar e mexer no WhatsApp. Ou ir lá ou quando outra equipe estiver tocando, você ficar mexendo no WhatsApp, né? Não faz sentido. Então lembre-se que é o todo da liturgia, o todo do programa do culto. Então as coisas estão acontecendo. Há um momento de confissão, há um momento de intercessão. Na igreja a gente chora com quem chora e se alegra com quem se alegra, né? Como diz a Bíblia. Mas aquele momento de cântico é o momento que você deve conduzir o canto que a igreja já está disposta a fazer.
Então você tem que entrar, entre aspas, ganhando de 10-0. Você não pode entrar, como eu disse, a menina brigou com o namorado, então pega o microfone e já começa a chorar. Né? Não, claro, eu já tive momentos em que eu estava tocando e eu comecei a chorar. Por causa do cântico, a letra do cântico me tocou profundamente. A equipe continuou tocando e eu fiquei lá, né? Trabalhei com uma menina que toda vez que ela pegava o microfone ela chorava. Eu fui procurar na igreja, na lista de dons lá, o dom do choro, né? O dom olha, eu preciso de alguém que cante, que dirija a igreja nos cânticos. Ah não, mas toda vez que eu pego o microfone me dá uma vontade tão grande de chorar. Então, passa o microfone para outra pessoa e você pode chorar, tranquilo. Mas aquele momento é o momento de cantar. Um momento de conduzir a igreja no canto. Então deve ser um momento de alegria, de contrição, de adoração, de louvor, de celebração, de comunicação e antes de tudo de testemunho de quem Deus é. Então o músico tem que ter essa sensibilidade, mas jamais perder a alegria de louvar a Deus. Servir ao Senhor com alegria, mesmo no velório. Você vai escolher músicas que falem da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, da fidelidade de Deus, do céu, né? Então, o músico ele tem que ter essa sensibilidade e fazer tudo com alegria. O preparo técnico individual é importante. Eu vou falar aqui, eu vou tratar dois temas relacionados a isso, ao preparo técnico. Eu acredito que a maioria das equipes se perdem aí. O músico ele apenas pega no instrumento para tocar e para tocar os cânticos, e no ensaio ele quer ter aula, fazer jam session e ensaiar ao mesmo tempo, né? Então o preparo individual é muito importante. O músico ele se faz sozinho. O ensaio ele é uma prática coletiva, nós vamos tratar disso lá na frente. Eu prefiro um músico que quer melhorar, mas não tem assim tanta habilidade ainda, deve buscar. Eu prefiro esse músico do que esse músico muito bom, mas que chega na hora de tocar, toca de qualquer jeito e tal, tá tudo bem, é isso mesmo. As pessoas quase que imploram a ele para tocar. Não. Eu prefiro tocar sozinho do que às vezes tocar com músicos que não têm a motivação adequada. Então você pode estar no conjunto certo, coral certo, conjunto certo, tudo certo, mas você com a motivação errada. A questão da motivação é muito importante. Antes de qualquer coisa, qual é a sua motivação? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Termina o Salmo 100. Celebrai com júbilo, e vem os imperativos lá do Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Aí ele vai dizer, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Então essa é a minha motivação. Sonda minha motivação, escrita em meus olhos. Para mim, a diferença entre um músico muito bom e um músico, né, fubazento, a diferença para mim, ela pode ser gritante, mas o que vai fazer realmente diferença para mim é a motivação. Vou me empolgando aqui, esse vídeo vai ter o quê? 50 minutos. Mas enfim, você é um artista, você é um missionário. Você é um missionário, você deve usar a sua arte para louvar a Deus. Não estou falando de missionário que vai lá para a China. Se Deus chamar você para ir para a China, vá. Eu estou dizendo que você é um missionário, é alguém que tem uma missão, eu uso essa palavra mesmo, é missão. Você tem uma missão de conduzir o canto na igreja com sabedoria, com prudência, com conhecimento, com honestidade, com sinceridade. Então essas questões teológicas, essas questões pessoais e essas questões comunitárias são importantes da vida de um artista. Repense sua carreira cristã, sua carreira musical, sua carreira ministerial como músico. Eu sou um músico profissional há 40 anos, mas você é meu colega, você que está vendo esse vídeo. Você que está começando agora na equipe de louvor, você é meu irmão e meu colega de ministério. Então assim como eu levo a sério a minha sobrevivência, né, vem disso, a minha dedicação, o preço alto que eu pago por isso, pago com a maior alegria e pagaria tudo de novo. Esse mesmo compromisso que eu e outros, né, poderemos citar mais na frente, é o compromisso que Deus espera de você.
Não, mas na minha igreja só tem eu e mais 2. Ótimo. Mas na minha igreja só tem eu. Ótimo. O ministério é de um missionário. E pode ficar tranquilo que Deus vai mandar outros para trabalhar com vocês. Mas é importante que a gente entenda isso. Eu me empolguei muito, né? Graça e paz. Semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso, sobre esse trabalho em equipe. Tá ok? Deus abençoe vocês. Graça e paz e até a próxima.